Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Nós já estamos no ar pela TV Sim e também pela Record News. Hoje no programa a gente recebe o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Espírito Santo, o Sinapro, Alexandre Pedroni. Ele vai comentar um pouco sobre as mudanças desse momento de pandemia para as agências e para o mercado também. Como elas estão se readaptando, se reajustando, se reinventando para enfrentar o momento de crise. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Como eu disse agora há pouco na abertura, na escalada do programa, hoje o meu convidado é o presidente do Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Espírito Santo, Alexandre Pedroni. Alexandre, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir um pouquinho com as informações aí do nosso mercado. Prazer te receber aqui, Alexandre, em especial para a gente falar desse momento que a gente está vivendo, né? Momento de pandemia do novo coronavírus. A gente tem visto como a economia, e a gente nem está aqui citando a questão da saúde pública, que é ainda mais séria, mais forte, né? Mas falando especificamente sobre a economia e sobre como o mercado está reagindo a esse momento tão delicado, né, no mundo todo. E claro, não tem como dissociar uma coisa da outra. O mercado também, do mercado de marketing, de propaganda, né, que diretamente está ligado. Ou seja, a gente, eu acho que vai ter uma grande mudança daqui para frente a partir do que a gente está vivendo, não é? Perfeito, é uma mudança que já acontecia, né? De certa forma, de maneira incipiente, está sendo acelerada agora com a questão da crise da saúde, com a questão da pandemia, dos novos hábitos, precisando que todos se readaptem a uma realidade nova. E então esse processo de transformação que já acontecia está sendo acelerado agora nesse momento. Eu penso que isso de maneira muito forte, Alexandre, em especial quando a gente fala, por exemplo, de segmentos que até então eram muito novos, startups mesmo do mercado. Quando a gente fala, por exemplo, dos serviços de delivery, empresas que fazem entrega, né, entrega de produtos. Essas empresas elas estão ganhando uma notoriedade cada vez maior e uma importância no mercado também cada vez maior. Totalmente ligado também ao segmento, né? Totalmente. E aí, até elas, dentro do serviço de delivery, não é uma solução que às vezes funciona para um setor que pode funcionar para outro. Às vezes, precisa mesmo estudar, se colocar no lugar do cliente, então é um momento de muita empatia. E até dentro do serviço de delivery, alguns cuidados que antes não existiam, o uso de máscara, a questão do álcool em gel, nos embalos, no preparo. Então, até onde o serviço está sendo essencial, ele também está sendo transformador. Ou seja, é um momento mesmo de mudanças, né? E eu tenho a impressão, como comunicador, né? E a gente observa isso, que o mercado e acho que todo o sistema, né? O mundo não continua o mesmo pós-pandemia. Quando essa curva começar a baixar, a cair, né? Os números caírem e a gente viver um momento talvez de uma estabilidade dessa situação, voltar à normalidade, eu acho que a economia vai estar muito transformada e eu acho que todo o mercado vai se transformar. A maneira de pensar o mercado, eu penso, Alexandre, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muita coisa realmente promete mudar. Totalmente. Não acho que a gente vai retomar a forma que era até então. Eu costumo dizer que é como se fosse uma mola que a gente está esticando, ela não vai regredir ao formato original. E eu acho que esse é o principal benefício que a gente pode ter desse movimento, né? Apesar da letalidade, da crise da saúde, da crise financeira, né? Acho que o brasileiro ele tem essa característica de se reinventar e eu espero realmente que a gente possa sair desse período fortalecido e diferente. Diferente, né? Você usou a palavra certa, se reinventar. É o que muitas empresas têm feito nesse momento. Agora, falando um pouquinho sobre até o seu trabalho na agência, a gente vai voltar a falar um pouco ainda durante o decorrer do programa sobre como as agências estão se reinventando e o mercado também está se reinventando, né? Mas você subiu recentemente a Sinapro, não é isso? O sindicato, aliás. O sindicato é uma modalidade de triênio, né? E aí eu fui eleito agora, em março de 2020, e vou até março de 2023. Uma atuação lá totalmente pró-mercado,
objetivo de levar conhecimento, levar conteúdo atual a todas as agências e fazer essa ponte com as redes de comunicação, com o sindicato também dos trabalhadores, minimizando os impactos de demissão nesse momento. É uma atuação muito forte que a gente está tendo nas duas frentes do sindicato. Sim. É um movimento muito pró-mercado. Sim. Você me disse que antes mesmo de assumir a presidência do Sinapro, você já tinha uma atuação muito forte ligado ao Prêmio Colibri, né? Que é esse prêmio que dá um estímulo aí para as agências na criação de produtos, enfim, de campanhas, não é isso? Perfeito. O Prêmio Colibri é um dos prêmios mais tradicionais do Brasil, um dos mais antigos também. E ele tem o objetivo de realmente criar esse diferencial do mercado, que é a criatividade. Porque as criações, o resultado final às vezes se torna um commodity, mas a estratégia, a criatividade de uma peça que é básica, mas se ela tiver um conteúdo diferenciado, ela vai impactar e vai gerar um resultado diferente mesmo, né? Olha, e modéstia à parte, né, como capixaba, falando aqui do Espírito Santo, a gente tem profissionais muito bons aqui no estado, né, com muita criatividade. Eu estava falando com o Alexandre que eu estive algumas vezes no prêmio, participando do prêmio e acompanhando, inclusive, os trabalhos, e a gente fica impressionado com os resultados, né, com a criatividade dos profissionais aqui do Espírito Santo. É um estado que tem muita gente, muitos profissionais à altura aí de grandes estados aí como São Paulo, Rio e outros locais também, né? Perfeito. Inclusive a gente tem agências aqui que atendem contas nacionais e quando a gente olha para as agências de São Paulo e do exterior, muitos capixabas que inclusive esse ano participaram como jurados do Prêmio Colibri. O prêmio já foi julgado e ele vai ser entregue, seria agora em maio, por conta da pandemia, do isolamento social. A gente deve atualizar o formato, fazer um formato de conteúdo online e ao final do ano fazer a entrega do prêmio em si. Ou seja, vão adiar essa entrega por conta do momento, né, de saúde pública que a gente está vivendo no nosso país, no mundo inteiro. E, enfim, né, a gente entrou um pouquinho da questão do prêmio para mostrar já como está a atuação do Alexandre no mercado, né, à frente aí das agências e cuidando também do sindicato das agências. Vamos continuar falando também desse momento de dificuldade que o mundo vive, né, com essa pandemia do novo coronavírus. A gente vai para um rápido intervalo, Alexandre. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua conversando hoje aqui no programa em Destaque com o Alexandre Pedroni, que é o presidente do Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Espírito Santo. É um instante só, fica aí, a gente não demora, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Em Destaque aqui na TV Sim, também na Record News, e a gente continua a nossa conversa com o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, o Sinapro, é o Alexandre Pedroni, que está aqui com a gente. Alexandre, no bloco anterior, você comentou com a gente um pouco de como essa pandemia pode mudar a forma de se pensar o mercado, né, de se pensar, talvez até mesmo a propaganda, a publicidade. E a gente até estava conversando aqui no intervalo, porque a orientação do Ministério da Saúde, a orientação da Organização Mundial da Saúde é o isolamento para você diminuir, né, reduzir a disseminação do vírus. Isso é uma orientação para que você reduza aí e não gere um colapso no sistema de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque como que isso vai impactar diretamente no mercado, né? As lojas fechadas, você não tem o vendedor, você não tem a pessoa para comprar nas ruas, porque as pessoas estão em casa. Então isso gera um colapso também na economia, né? Ou seja, o mercado para, tudo para. Só que essas pessoas, elas estão em casa, elas estão assistindo os meios de comunicação, estão acompanhando os meios de comunicação. É o momento, talvez, das agências também se reinventarem e pensar conteúdo diferente para esse público que, mais do que nunca, está acompanhando mais os meios de comunicação? Certamente. Apesar de, às vezes, a gente tem um cliente que é o anunciante, muitas vezes, na maioria dos casos, ele é um cliente de varejo. E o foco dele de anunciar é vender promoção. Mas é um momento muito importante para você conseguir agregar valor à sua marca também, né? Com campanhas institucionais, de conscientização. Já que há um movimento de orientação à população, vamos trazer nossa marca apoiando esse movimento. Algumas marcas, inclusive, não querem aparecer,
né? Querendo manter um distanciamento de palavras como crise, como pandemia. Mas é um novo momento e as que conseguirem fazer isso com uma certa cautela, uma dose certa de conteúdo conscientizador, pode, ao retorno da pandemia, trazer mais clientes que até então nem eram consumidores da sua marca. Você fala em agregar valor ainda mais à marca da empresa, não é isso? Perfeito. Ou seja, usar, não usar, né, porque pode parecer pejorativo, mas aproveitando desse momento, talvez, de dificuldade, agregando ainda mais força, né? Talvez até o caráter social, né, da empresa. A gente tem visto em muitas empresas, inclusive multinacionais, doando máscaras, doando álcool em gel para comunidades carentes, para pessoas que às vezes não têm condições de comprar esses produtos que vão garantir mais segurança para ela nas ruas, em casa. Ou seja, essas empresas, elas também vão sair ganhando lá na frente, né? Sim. E nesse caso, o que a empresa sempre deve se preocupar é o que pode matar o negócio dela. E se ela hoje fizer o exercício de se reinventar, ela não vai procurar desenvolver produtos e serviços antes de se colocar no lugar do consumidor. O que seu cliente quer hoje? Então, quando você faz esse movimento empático de se colocar no lugar do cliente, o seu negócio se transforma em benefício do cliente. E aí podem surgir novos produtos, novos serviços, mas sempre focado no cliente. Então, acho que tem muito a agregar a esse momento com essas estratégias. Ou seja, isso que o Alexandre está falando, né, para a gente aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo então traduzir para o telespectador. Perfeito. Ou seja, não é tão ruim quanto se parece, ou seja, para o mercado, porque você pode transformar esse momento de dificuldade em que você está tendo uma receita muito pequena, porque não vende, não está abrindo as portas, mas você pode usar isso a seu favor, porque lá na frente você pode ter um retorno maior se souber trabalhar agora, é isso. Perfeitamente, perfeito. Né? Ou seja, é o momento de se reinventar. A gente falou isso no bloco anterior, não é, Alexandre? É o momento de repensar, é se colocar no lugar do cliente. E talvez, eu estava lendo muito sobre isso antes da gente gravar, eu vejo que tem empresas que estão mudando o segmento. Por exemplo, você falou de se colocar no lugar do cliente. O que o cliente está precisando nesse momento? Por exemplo, empresas de cosméticos que não comercializavam, às vezes, por exemplo, álcool em gel, que é um produto que está sendo muito procurado no momento, né? Ela vai começar a produzir álcool em gel, alguns ela doa, ela distribui, mas outros ela vende também. Ou seja, é saber usar o momento da dificuldade para você também ter um retorno no momento, né? Perfeito. E as empresas fazem esse movimento social, agregam valor à marca e estão muito, é claro, nenhuma organização privada é uma ONG, ela sim se preocupa com que retorno ela vai ter. Agora, é hora de olhar a médio e longo prazo, não dá para olhar a curto prazo e achar esses diferenciais que vão, de fato, agregar valor. Até porque se olhar a curto prazo, a pessoa vai ficar desesperada, né? Logo ela pensa, nossa, não estou tendo faturamento, não estou vendendo, vou falir, vou fechar as portas. Não é por aí? Não é por aí. Pelo contrário, assim, as empresas que deixam de investir em comunicação não conseguem, de fato, olhar o benefício que pode ter se comunicando bem nesse momento, né? É claro que não é o momento de você fazer os maiores aportes em termos de publicidade, mas começar a equalizar o investimento e o retorno. Vou colocar aqui, quanto eu vou conseguir ter de retorno? E aí o universo digital, pelo poder de mensuração, vem como um forte aliado dos clientes, né? Dos anunciantes. Dos anunciantes, né? E você acaba aí tendo, então, como o Alexandre falou, um retorno, né? Ou seja, se a gente pode tirar talvez um ensinamento dessa fala do Alexandre, é isso, né? É não pensar muito no agora, é não pensar muito no momento, porque de fato é difícil, está sendo difícil para todos. A gente tem aí empresas que estão reduzindo o salário, a carga horária, a jornada de trabalho, ou seja, está ruim para o funcionário. Está ruim também para a empresa que está com as portas fechadas e não está conseguindo vender. Ou seja, o funcionário que às vezes não pode ir trabalhar, porque também está privado. Então, é um cenário em que o mundo todo sente. Eu acho que não tem ninguém que fica fora e que não está sentindo o impacto desse momento, né, Alexandre? Não, e é aí que eu acho que pode ter uma transformação da sociedade como um todo, já que todas as pessoas estão no mesmo barco. E esse sentimento traz bastante solidariedade, traz bastante empatia. Então, começa a ter uma quebra de paradigma
dos distanciamentos entre pessoas e isso pode trazer uma nova visão para a sociedade. Eu acredito. É isso aí, a gente também espera que seja dessa forma, né? Nós vamos para mais um rápido intervalo, Alexandre. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o Alexandre Pedroni, que é presidente do Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, comentando aí os desafios, né, desse momento de pandemia do novo coronavírus. É bem rapidinho, não mude de canal, porque a gente volta já já com o programa em destaque. Estamos de volta hoje recebendo em destaque o Alexandre Pedroni, que é o presidente do Sindicato das Empresas, das Agências de Publicidade, aqui, propaganda e publicidade aqui do Espírito Santo. E a gente está conversando um pouco sobre esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade para muitas empresas, para todo mundo, né? Mas como também a gente pensar positivamente nesse momento, em especial para as empresas, que sofrem tanto, né, com essa situação. Agora, Alexandre, a gente comentou no primeiro bloco, nos blocos anteriores, sobre a mudança de paradigma, né, quando a gente tem uma situação como essa, tão forte, né, em que, por exemplo, os funcionários hoje trabalham em home office. E o Alexandre estava me contando como isso talvez pode vir para ficar e talvez até fortalecer as relações dentro das empresas, a começar pela sua própria, não é isso? Perfeito. O mercado de comunicação foi muito ágil nessa adaptação ao sistema home office. 6 meses atrás falava-se disso e a gente torcia o nariz, achava que era algo para um futuro distante. E quando eu fui ver minha situação, em uma semana eu coloquei a minha equipe toda trabalhando no home office. E a gente começou a fazer uma adequação dos processos, dos procedimentos internos, né? Quer dizer, um processo de digitalização que também traz uma possibilidade de mensuração para quem é gestor. Sim. E você só consegue melhorar o que você mensura. Então, todas essas ferramentas vieram auxiliando, ajudando no processo. E, de uma forma geral, algo interessante foi essa proximidade no dia a dia, que até então, quando a gente estava fisicamente, parecia ser mais distante. Sim, é verdade. Ou seja, hoje online, né, hoje com essa modalidade, você acaba por estar conectado o tempo todo e essa coisa é um movimento muito novo, né, dessa questão das pessoas começarem a usar muito a rede social, muito aplicativos de mensagem e videoconferência, que fortaleceu muito. É novo no sentido das pessoas usarem mais, mas os sistemas não são novos, já existem há muito tempo. Perfeito. Mas as pessoas cada vez têm ampliado mais o uso deles, né? E interessante as empresas que têm um posicionamento de bastante transparência e diálogo com os seus colaboradores, mesmo com a diminuição de carga horária e, paralelamente, a questão salarial, a gente percebe um engajamento maior dos colaboradores, entendendo que é um momento de ter uma dedicação para se manter relevante dentro dos clientes. As agências hoje, se elas se ativerem somente às estratégias que tínhamos antes, plano de mídia, o que era básico, isso não funciona mais. Somente não basta. Não basta. E o colaborador entendeu isso, e ele não quer mais anunciar e vender o carro. Ele quer saber de todo o ecossistema dentro do segmento, dentro do setor automotivo, para que ele monte estratégias diferenciadas, focadas no cliente do nosso cliente. No cliente do cliente, né? Porque o cliente de vocês é a empresa que está anunciando. O cliente de vocês é o que está comprando aquele anúncio, né? Que está indo pelo aquele anúncio e comprando o produto do cliente de vocês. Perfeito. E ele conseguiu entender isso e viu que fazer o que era trivial até então e funcionava, já não funciona mais e tem se mexido em relação a isso. Ou seja, é aquilo que a gente falou mesmo no início, né? É um momento de reinventar. É do funcionário se reinventar, do empresário se reinventar, das agências pensarem novas estratégias para poder atingir esse público que talvez fique até um pouco, vamos dizer, um pouco tímido pós-pandemia, porque você teve uma redução no mercado, você teve uma redução da movimentação do dinheiro no mercado. Então, é possível que o mercado ainda demore um pouquinho para reengrenar, não é, Alexandre, também? Com certeza. O fato assim, interessante dessa retomada, eu acho que realmente a transformação, né? Tá tirando a gente da nossa zona de conforto e toda crise tem muita oportunidade, né?
tirando a questão, como eu falei, da letalidade, a questão da saúde, acho que a gente pode sair, sim, mais fortalecido com todas essas mudanças que estão acontecendo. Ou seja, é fazer realmente do limão uma limonada, né? Perfeito. No aspecto aí econômico, no aspecto do mercado, não é isso? Isso. E eu falo uma coisa, né? Os clientes precisam, de fato, é vender. E para vender, para poder pescar ali o peixe, você tem que lançar uma isca. Então, a gente fica com esse papel de fomentar o mercado, lançar as iscas, e fazer essa concorrência saudável, que quem se beneficia no final das contas é o consumidor. Então, sim, esse é o papel, acho que, da agência hoje, é um papel muito estratégico dentro do cliente e um fomentador, de fato, do mercado. Ou seja, tudo isso faz muita diferença, né? Então, esse assunto que a gente está tratando hoje no programa é exatamente para fortalecer e mostrar a importância que as agências têm, né, nesse momento de pandemia, momento em que a economia está tendo que se reinventar, a gente falou já sobre isso, é o momento que o comerciante, o empresário, né, enfim, o funcionário, a gente falou agora do funcionário que está tendo que se adaptar a esse jeito novo de trabalhar, em casa ou não, né, e cada vez mais próximo dos seus colegas ali, promovendo até mesmo uma integração maior da equipe. Quando você promove, a equipe se integra mais, tem mais resultados. Enfim, é um momento de muitas mudanças. E a gente volta a repetir, né? Eu acho que o mercado, né, de uma forma muito geral, ele vai sair muito diferente do que a gente via meses antes da pandemia. Ou seja, a gente vai encontrar uma nova sociedade, talvez, de consumo, uma nova sociedade, uma nova forma de vender, uma nova forma de lidar com o cliente, uma nova forma de lidar com o público, não é isso? Eu acho que é isso, que quem entender isso primeiro e fazer os ajustes necessários, sai na frente. Ela tem essa possibilidade, é só fazer, não é? Exatamente. É isso. Segurar o caixa agora e pensar em desenvolvimento. O planejamento não é tão a longo prazo, porque as coisas estão em plena mudança, né? Claro. Então, planejamento de mídia, a gente que fazia mensalmente, já trazemos agora para quinzenal. Então, tem algumas nuances aí que tem que estar ligado, né, nesse momento. É um momento de mudança, momento que tudo muda muito rápido, né? Assim como os dados da doença, da própria pandemia, estão mudando muito rapidamente. O mercado também está se adaptando de forma muito rápida também, então tudo isso tem que ser observado. Olha, infelizmente o nosso tempo já está terminando, eu quero agradecer muito ao Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, que conversou hoje com a gente, mostrando como isso que a gente acabou de falar, né? Mostrando como que as empresas estão tendo que se reinventar, como o mercado está se reinventando e como as agências estão lidando aí com esse momento. Muito obrigado pela sua presença, viu, Alexandre? Eu agradeço, Fabiano, estou sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa noite para você. Bom, e a gente encerra aqui o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Lembrando que eu te espero de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Tá bom? Lembrando também que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Segue aí no Instagram, @Fabiano Rossi, e o Instagram também do programa, @Programa em Destaque. Só ficar por dentro de tudo que vai acontecer, todos os nossos convidados que estarão com a gente aqui no nosso programa. A gente fica por aqui, para você uma ótima noite e até amanhã.